Hipocrisia republicana no futuro da Suprema Corte. Morte da juíza Ruth Ginsburg abre caminho para Trump consolidar maioria conservadora no tribunal antes das eleições, embora seu partido tenha bloqueado há 4 anos uma indicação de Obama. Fake news, tá bom? É bem simples. 4 anos atrás, 2016, alguns meses antes da eleição, eu não vou lembrar o nome do ministro da Suprema Corte americana, ele faleceu e o senador Mitch McConnell, que é o líder do Partido Republicano no Senado, ele foi bem claro quando ele disse que deixa eu fechar isso daqui. Quando ele falou que nenhum presidente conseguiu fazer com que o seu indicado à Suprema Corte passasse nos meses anteriores à eleição, quando o Senado era do partido oposto. Desde sempre. Então, qualquer presidente que tivesse que passar... É igual aqui no Brasil. Abre uma vaga no Supremo, o presidente vai lá e fala, eu quero esse cara, e manda pro Senado. Aí o Senado decide se aprova ou não. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Só que o Mitch McConnell falou é que nenhum presidente conseguiu fazer isso no ano da eleição. Então, presidente democrata, como foi o caso do Obama, e o Senado republicano, como foi o caso da época do Obama, o Obama não conseguiria passar o seu indicado à Suprema Corte, assim como nenhum outro presidente conseguiu na história dos Estados Unidos. Minha câmera tá dando uma loucura ali. Então, o que ele falou foi: o povo nos escolheu, ele falou isso em 2016, o povo nos escolheu para colocar em xeque a decisão do presidente. Se o povo estivesse concordando com o presidente, eles teriam eleito um Senado democrata e não um Senado republicano. Por isso, eles não aprovaram, eles não colocaram a indicação do Obama em votação no Senado. Eles não aceitaram a indicação do Obama. Mas não é hipocrisia, é fake news. Sandra Cohen, não sei, ela espalhando fake news. Que isso, G1? Pô, Globo, achei que você fosse contra fake news. Até parece, né? Vamos ver o que ela fala aqui. A juíza Ruth Bader Ginsburg previu batalha partidária que interrompia e romperia em seguida ao anúncio de sua morte. Meu desejo mais fervoroso é que eu não seja substituída até um novo presidente esteja empossado, disse a neta Clara dias antes de morrer de metástase de câncer pancreático. Essa mulher foi, ao que tudo indica, uma das maiores juízas dos Estados Unidos. Pelo jeito dela de votar, pelas pautas pelo jeito que ela votava em cada pauta, pelas pautas que ela tomava para si. E porque, se eu não me engano, esse foi o 2º ou 3º câncer que ela estava lutando contra, só que nesse câncer ela teve pneumonia também durante o câncer. Ela venceu a pneumonia e continuou com câncer e acabou vindo a falecer por causa do câncer. E isso daqui é o que a neta dela falou. Mas tem alguns lugares que apontam que a neta dela é parcial em relação a isso. Que a neta dela apoia o Partido Democrata, então a neta dela falar isso, a neta dela estar apoiando o Partido Democrata, entre aspas, né? A neta achar que só pode ser eleito quando um democrata entrar no poder, que é o que eles acham que vai acontecer. Então tem algumas pessoas colocando em xeque se ela falou mesmo isso, já que ela só falou isso teoricamente pra neta.
Ela não falou pra mais ninguém. O alarme soou rapidamente entre os democratas na vigília de manifestação que lotaram as escadarias da Suprema Corte. Obituários exaltam a retidão com que Ginsburg, ou RBG, norteou sua trajetória pessoal e profissional, ao mesmo tempo em que republicanos não escondem a pressa para preencher vaga aberta na Suprema Corte. Isso é verdade, o final da frase ali, porque a gente sabe que todos os médicos especialistas nos Estados Unidos estão falando que as eleições podem ser presenciais, não tem nada contra isso. Mas os democratas querem que as eleições sejam por voto em massa, né, correio, basicamente. Então, os correios vão mandar carta para casa de todo mundo no país e as pessoas vão votar pelo correio. Só que isso já foi provado pelo New York Times ou New York Post, eu sempre confundo os dois, que ambos são jornais de extrema esquerda, e já foi provado que há fraude em sistema de votação por correio, e os próprios correios já admitiram que eles não têm capacidade de fazer isso. Então, tá todo mundo prevendo que vai ter uma neblina vermelha, que seria o Trump ganha nos votos presenciais, e ao longo dos 2-3 meses que se seguem, vem chegando votos por correio, já que os democratas são mais... Os democratas vão votar em massa por correio e os republicanos vão votar em massa presencialmente. Sendo assim, vai começar a chegar voto para os democratas conforme o tempo vai passando, e vai começar a dar dúvida, e vai começar a acontecer processos. Trump vai processar falando que tá chegando coisa errada, Biden vai processar falando que o Trump tá errado. Se o Trump ganhar mesmo com os votos pelos correios, o Biden vai entrar com o processo falando que o Trump tá roubando. Então, nenhum dos dois lados vai aceitar, claramente. Então, isso vai acabar chegando na Suprema Corte. Tem gente que fala que o presidente da Câmara dos Representantes, que vai assumir a presidência até que tenha terminado a contagem de votos. Aí seria a Nancy Pelosi, que sinceramente ninguém gosta dela, a metade do partido dela não gosta dela. E tem outras pessoas que falam que a decisão vai ser do Senado. O Senado é republicano, então se a decisão for do Senado, quem ganha é o Trump, só que daí vai mais processo para a Suprema Corte. Então, no fim das contas, a Suprema Corte tem 8 ministros no momento, e 8 ministros fica 4-4, né? Não tem como desempatar. Então seria esse o motivo para colocar alguém na Suprema Corte enquanto a moto passa. Então, a moto tá aqui passando, o Trump e o Mitch McConnell, que é o líder do Partido Republicano no Senado, estão falando que é preciso colocar alguém lá, justamente para não ter empate, porque se tiver empate, não tá nada decidido. É diferente aqui do Brasil, que se tiver empate, ganha a esquerda, né? Aqui no Brasil é claramente isso. Apenas 44 dias das eleições, a especulação prematura e inoportuna traduz também a amargura e o ressentimento que tão bem caracterizam as eleições dos Estados Unidos. Não por acaso, o líder da minoria democrata, Chuck Schumer, repetiu na sexta-feira 18 cada palavra proferida há 4 anos por McConnell para postergar a votação. O povo americano deve ter voz na escolha de seu próximo juiz.
da Suprema Corte. Portanto, esta vaga não deve ser preenchida até que tenhamos um novo presidente. Essa é só um terço da frase dele. Esse é só um pedaço do que ele falou. Isso não faz nem jus a tudo que foi dito. Ele falou isso, mas ele também falou o que eu já falei e vou repetir, que como o povo escolheu um Senado republicano, indo contra a decisão de 4 anos anterior de ter um presidente democrata, o povo escolheu virar o Senado, o povo escolheu tirar os democratas do Senado e colocar os republicanos. Isso foi a escolha do povo para não aceitar a escolha do Obama. E em 2018, quando teve as eleições do meio termo, que lá a eleição para Senado e Câmara é a cada 2 anos, não igual aqui no Brasil, que a pessoa é eleita para o Senado ou para a Câmara e fica 8 anos. Então nas eleições de 2018 foi feita a mesma coisa. Os republicanos ganharam de novo a maioria no Senado. Então isso significava que o povo estava apoiando as decisões que o Trump tinha com o Senado. Então, de novo, é fake news essa notícia trazida. Ah, não é fake news porque alguns pedaços do que ela escreveu estão certos. Não, continua sendo fake news. Se tem um ponto errado, pode ser chamado de fake news. Não foi isso que aconteceu. O Chuck Schumer também está espalhando fake news. E é proposital. Justamente porque isso é clássico da esquerda, né? Alguém de direita fala alguma coisa, eles escolhem, eles tiram com pinça, eles vão lá com uma lupa e vão tirando só o que eles querem da frase, para tirar toda a frase de contexto. E depois que eles tiram toda a frase de contexto, eles podem passar uma narrativa falsa para as pessoas. É exatamente o que a esquerda faz, é exatamente o que essa blogueira tá fazendo aqui, e o G1 tá simplesmente aceitando que ela faça isso. Então, só mostrando aí mais um momento de parcialidade, né, do G1. Outra notícia aqui, ambas são de hoje. Trump diz que vai indicar juiz para a Suprema Corte sem demora. Eu não tenho aqui a lista das escolhas do Trump. Mas vamos lá, aqui tem o que o Trump falou. Fomos colocados nessa posição de poder e importância para tomar decisões pelas pessoas que nos elegeram com tanto orgulho. A mais importante há muito tempo é considerada a escolha dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Temos essa obrigação sem demora. Quem escreveu isso, se eu não me engano, foi o próprio Trump que escreveu isso daqui. Ou não, porque ele não está no Senado, né? Mas, se o título estiver certo, foi o Trump que falou aquilo. Nos Estados Unidos, são 9 juízes. Eles são indicados de forma vitalícia, igual no Brasil. Ou seja, ficam no cargo até o fim da vida. Quase igual ao Brasil. No Brasil, eles são obrigados a se aposentar aos 75 anos. No caso, no Brasil, o Marco Aurélio de Mello faz 75 em novembro. E o outro Mello, eu não lembro o nome dele, faz 75 em setembro do ano que vem, se eu não me engano. Então são as duas escolhas que o atual presidente vai ter que fazer, pelo menos nesse mandato. Se ele for reeleito, ele vai ter mais 2. Mas quando o Bolsonaro entrou, quando o atual presidente entrou, perdão, eu não gosto de falar o nome dele, foi falado para subir a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo para 80.
justamente para o Bolsonaro não conseguir eleger ninguém, não conseguir indicar ninguém. Só que lembrando que no mandato da Dilma, durante o mandato da Dilma, a aposentadoria compulsória dos ministros da Suprema Corte era 70. Eles subiram para 75 para manter os ministros que concordavam com a Dilma por mais tempo. E agora eles estão querendo manter de novo pro atual presidente não conseguir mandar ninguém pra corte. Mas eu acho que eles já desistiram disso, eles já viram que não vai acontecer. Líderes no Senado divergem. É o lado outro, né? Só que aqui trouxe resumido. Segunda mulher a integrar a Suprema Corte. Ginsburg foi nomeada pelo ex-presidente democrata Bill Clinton, que está sendo acusado agora por relações sexuais com menores. Em 93, se tornou a segunda mulher a integrar a Suprema Corte após a aposentadoria da juíza Sandra Day O'Connor, em 2006. Ginsburg se manteve como a única mulher da corte até a indicação de Sonia Sotomayor em 2009 e Elena Kagan em 2010. Ambas indicadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. Na Suprema Corte, Ginsburg tinha a reputação de ser uma dura questionadora com tendência liberal, marcada por decisões que enfrentavam a discriminação sexual. Ela foi responsável pela admissão de mulheres em 96 no Instituto Militar da Virgínia. Durante a administração do Barack Obama, alguns liberais insistiram que Ginsburg renunciasse ao cargo, isso para que o democrata pudesse nomear seu sucessor, mas ela rejeitou o pedido. Ela é a liberal clássica. Liberal, no resto do mundo, diferente do Brasil, não é de direita, tá? Deixar bem claro. Direita é direita e conservador. Esquerda é progressista e liberal. Ponto. Atualmente, progressistas e liberais atuais, estão indo para extrema esquerda e os liberais clássicos estão ficando pro centro e não mais na esquerda. Então, quando está escrito aqui que ela era ela tinha uma reputação de ser uma dura questionadora com tendência liberal, isso significa que ela era de centro-esquerda e não de centro-direita e direita, como a gente tem aqui no Brasil. Mas é isso. Essa notícia é um pouco tendenciosa, mas... É um pouco tendenciosa, não. Isso é uma notícia. Aqui eles não explicam a diferença de liberal, mas isso daí também é outra coisa. Aqui eles falam um pouco dela. Mas é isso. A gente vê que essa notícia representa informação. E essa, bom, é um blog, é completamente parcial, completamente não, é majoritariamente falso, e ele mostra a posição pessoal de uma pessoa. Se fosse um site americano, estaria escrito aqui em cima, em algum lugar, que esse é um artigo de opinião. Esse não é um artigo de informação. São duas coisas diferentes. Mas, como a gente está no Brasil, eles gostam de falar que opinião é informação, mesmo quando não é. Mas é só isso, só para trazer uma fake news do G1 e da Globo.